pessoal, família com emoção. Estamos aqui na estreia, né, Hugo? Opa, estamos estreando aí o nosso bate-papo com emoção. Hoje com a convidada que explodiu aí no TikTok. Olha, famosíssima. É um fenômeno. Tipo você, Mariane. Com certeza, né? Muito bem. E, Isa, é um prazer. Desde já nós agradecemos por você estar aqui. Obrigada. Né? E eu falei, olha, minha frase, singela frase em inglês, né, gente? It's good to have you here. Uau, Tá certo, teacher? Yes. Gente, olha, vai ter muitos bilíngues também nos assistindo hoje. E é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada pelo convite também. Tenho certeza que a gente vai ter um ótimo bate-papo. Com certeza. Agradecendo a produção de Vitor da Almeida, hoje ali na mesa de som. Isa, prazer te ter aqui com a gente. Vamos bater um papo. Tá preparado ou não? Tô meio tímida ainda. Meio? Agora fora do ar você tava... Então, né? A gente tem um make-off. Vai ter um aquecimento. A gente posta. Ai, não, gente. Tudo bem, eu tô acostumada. A gente posta. Tem um meme aí que o pessoal pessoal de tá professor falando. é assim mesmo. Não, meme não, gente. Meme não pode? Normalmente os convidados desse podcast aqui viram meme e tal. Quantos seguidores, Isa? No TikTok hoje? Eu bati 15 mil seguidores. Quando? Ontem, né? Antes de ontem. Antes de ontem. Quando foi feito o anúncio lá, eram 14, né? Que Aí eu bati na hora, eu falei, Mari, acabei de bater 15. E quem é a Isa? Pro pessoal de casa saber. Ai, que pergunta difícil. Quem é a Isa? A Isa é uma professora de inglês, cristã e meio blogueira às vezes também. Meio? 15 mil é mais que meio, né? Tô tentando virar influencer. Shame e patrocínio. Eu tô... Quantos seguidores você tem exatamente? No TikTok? 15 mil. Exato, batidos. Pode ver aí, não tem problema. Posso ver? Só pra galera ter noção aí. Deixa eu baixar aqui o som. Mas já aproveitando, o foco da Isa não é o TikTok. Não mas teve uma consequência 15.400? de um vídeo fofinho que ela vai contar pra gente. Tá quase igual o meu. O meu só falta os 15 mil, tem uns 400. Mais um pouquinho a gente consegue chegar. Mas eu tinha... Quando eu fiz TikTok, eu tinha uns 400 seguidores também. Eu já tinha bastante, já. E quantos anos a Isa tem pra galera poder se habituar com a nossa convidada? 15 anos. Tá. Carinha de 15. Carinha de 15. Eu tenho 25. Igual a apresentadora Acabei de aqui. fazer em abril, fiz 25. 25. Se estamos em 2022, ajuda aí, produção. Se estamos em 2022, isso significa que você nasceu em... 97. Não é tão ruim, Sou não. millennial. Ruim é a produção. Eu acho terrível trabalhar com uma pessoa que nasceu em 2001. Quem nasceu em 2000? A produção ali. Eu acho um absurdo isso. Nossa, eu sou muito velho, eu mano. Eu fico nessas também. 2000. 2000, mano. Eu tava lá assistindo os 7 Monstrinhos. TV Globinho. Mas tudo bem que eu sou a mais velha aqui da mesa, né? Trintão já? Quase 30. Quase 30. Não fez ainda, tá não na casa fez, dos 20. Tá na casa não, dos gente, 20. não, faltam 2 anos, tá? Por favor. 2000. Quando eu fizer 30, eu quero dar uma festa do De Repente 30. Faltam o 5 filme. Vai convidar a gente. Claro, com certeza. Com certeza. Tem que ir fantasiado de anos 2000. E como que você começou a viralizar no Insta? No TikTok. No TikTok, perdão. Então, eu sempre gostei de gravar vídeo. Sempre gravando, entrando nas coisinhas que tem e tal. E aí eu morei sozinha, eu voltei a morar com meu avô. E desde criança ele sempre me deu muita coisa de comer. E ele leva, né, pra mim. Ele sempre me serviu, assim, né. E aí eu comecei a gravar, porque eu achei fofinho. Sempre gravava e postava nos melhores amigos do Instagram. Aí eu falei assim, nossa, eu vou fazer um compilado de vídeos e vou postar no TikTok. Aí eu fiz o compilado de vídeos e postei no TikTok. Fui dormir. Tipo, tantos vídeos que eu já postei, tantas coisas que eu já postei e não viralizou. Fui dormir. Quando eu acordei, tava assim, um monte de visualizações e comentários. Ai, que lindo seu avô, não sei o quê. Ai, saudade do meu avô. De gente que você não conhecia. Não, nunca vi na vida. E aí os seguidores começaram a subir. Eu tinha 11 mil seguidores. Já era bastante, né? Por causa do meu avô deu 11 mil. Aí eu postei um outro vídeo. De uma vídeo. vez, você tinha, sei lá, 400, foi pra 11 mil. Foi. Meu, assim, eu fiquei, caraca, que estranho. Uau. E assim, um monte de gente comentando que saudade do avô. E também o que deu a polêmica no vídeo, que acho que fez viralizar, foi porque meu avô me deu manga com leite. Aí eu estranhei, né? Falei, manga com leite, vô? Aí ele, você nunca tomou na vida?
toma aí. Aí eu tomei. Aí todo mundo, nossa, manga com leite faz mal, faz mal. E aí, cara, não faz mal, né? Aí colocaram no comentário a origem, que foi um mito, que contaram pros escravos, falavam pros escravos pra eles não tomarem. Porque o leite era algo muito caro e tal. E aí virou, eles falavam pros escravos que se tomassem manga com leite ia morrer, passar mal, e ficou até hoje em dia. Aí foi isso que eu acho que fez o vídeo... Olha, o passar mal não é tão mentira assim não, viu? Eu achei maravilhoso. Em alguns Não, casos... o sabor é muito bom, tem gelinho, tem não sorvete passa hoje. mal, não. Pode tomar, tranquilo, não passa mal. Não. Tipo, é muito gostoso mesmo. Eu acho assim... horrível que fizeram esse mito, porque é uma coisa muito boa. E aí as pessoas ficam, tipo, com medo por causa de uma mentira, entendeu? Então, por causa do vídeo do seu avô, você simplesmente explodiu ali no... Aí todo mundo pedindo mais vídeo com ele. Só que eu voltei a trabalhar, né? Porque foi nas férias. E aí não dá pra eu gravar tanto. Aí eu gravei alguns que eu consegui e postei. Aí não deu tanta, deu mais. Aí fica assim, nessa... Mas foi de uma vez, assim, eles começaram a seguir de uma vez. Aí eu postei outro vídeo, aí o outro vídeo também viralizou, que é onde eu cheguei nos 15.400, né, agora. Bom, então passa pra galera aí, olha pra câmera, passa pra galera aí qual é o seu na câmera aqui, ó. Qual? Quem? Passa pra galera. É Loirisa, meu TikTok e meu Instagram. É Loirisa. Boa, Loirisa. já, o pessoal já segue lá. Vamos colocar uma meta aí depois do podcast aí, quem sabe? Quem sabe? 16? 16, tomara, será? Vamos lá, 16k, desafio Eles pra querem galera. a parte 2 do vídeo, só vou postar a parte 2 se assistir o podcast. Tá? Boa, isso boa, aí, boa. boa. E assim, Isa, a gente aqui conversa com os convidados e a gente gosta de saber um pouquinho como foi ali o início da sua trajetória, que com certeza teve ali algumas marcas. Então a gente começa falando assim, a sua influência familiar, pequena, que você fala inglês fluente hoje, né? Uhum. E você aprendeu sozinha. Sim. Eu tive a influência da minha família, né? Porque meu avô é professor, e aí meu pai é professor, e aí o meu avô ensinou pro meu pai ensinou pros filhos, e os outros irmãos do meu pai também, todos falam inglês dentro de casa. Só que eu não moro com meu pai, né? Eu morava com a minha mãe, eu ia pra casa do meu pai, e meu pai eu lembro, assim, dele deixar eu só assistir filme em inglês. Eu lembro de assistir Tarzan em inglês, e Mulan em inglês. Ele gostava de dar esse incentivo. Ele sempre incentivou. Aí meu irmão nasceu, o Steven. E aí eu... Como é o nome do seu irmão? Steven. Alguma relação? Steven Ian. Hã? Alguma relação com o ator ou não? Não, tá. eu não acho que é mais por causa da Bíblia, né? Que é Estevão. Steven, entendi. Então. Eu não sei, nunca perguntei a origem do nome, mas eu acho que é isso. Aí ele nasceu e meu pai só falava inglês com ele, né? E aí eu queria entender, porque meu irmãozinho foi meu primeiro amorzinho, assim. E aí eu tentava me comunicar com ele um pouco. Só que eu entendia parcialmente, mas não era, tipo, fluência, né? E aí veio a minha pré-adolescência, veio o Justin Bieber, né? E aí eu queria muito entender o que ele tava falando. E aí eu assistia muita série, ouvia muita música. E aí eu comecei a aprender sozinha, anotava as músicas. Opa, o desastre. Anotava as músicas e via as palavras. Eu assim, sempre tive muito cuidado com a pronúncia. Então eu pegava uma frase de uma série e ficava no espelho repetindo a frase da série. Isso com quantos anos? Eu tinha... acho que 13, 12 anos. Justin 2009, 2010, essa base. Eu comecei a gostar dele em 2008. Boa. Foi de 2008 até hoje. Não posso. Tudo bem, a Mari também gosta, né, Mari? Do Justin Bieber. Não, então, Não. aí foi nessa época. E aí, tipo, série também, Friends, eu assistia Friends, assisto até hoje. Então, me ajudou muito, aí eu aprendi sozinha. Entrei na faculdade e aperfeiçoei, assim. Você é formada em? Letras. Fiz letras. Muito bem. Assim, nós fizemos uma pesquisa, né? Antes, nos divulgamos que nós iríamos entrevistar você. E tem algumas perguntas, né? De alguns seguidores seus, meus. E então, dentro desse assunto aí, você aprendeu sozinha, então você nunca foi pra nenhuma escola de inglês? Não. Porque perguntaram assim, qual que você indica? Nossa, indicação. Então, meu problema... Não pode falar o nome, não tá pagando pra nós, velho. Então... vai falar o nome. Eu tenho um pouco de, assim, problema com escola de inglês.
Eu gosto de algumas, que eu não sei, não vou falar, então. Chamei no privado que eu falo. Não, você tem 15 Me mil, né? Se quiser que patrocina. fale, vai ter que patrocinar, Vem ué. aqui me patrocinar. Mas assim, escola de inglês, eu acho que vai muito de bairro. Não é nem o nome da instituição, eu acho que é bairro Eu também. e vai de professor. penso Porque isso. tem o meu. Eu, uma vez, assim, né, eu sempre gostei de trabalhar e eu pedi pro meu pai me pôr numa escola de inglês porque eu descobri que quem era aluno e se destacasse podia dar aula na escola. Você fez, então, por algum tempo? Não fiz. Ah, tá, não te colocou. Porque o meu pai me levou nessa escola e era no meu bairro. E aí, meu pai quis conversar em inglês com a diretora pra ver se ela sabia falar, se não ia me ensinar a falar errado, eu pronunciar errado. E o inglês dela... Assim, hoje em dia eu nem penso mais nessas coisas, porque pra mim o importante é você se comunicar, né? Mas ela, sei lá, não tinha questões de sotaque, tal. E aí meu pai falou, não vou te colocar aqui. Errou uns verbinhos, umas Deixa eu só te falar uma coisa, em cima disso. Ok, tem um contexto aí muito específico, que seu pai sabia, sua família sabia. Entendeu? Nem E todo eu falei mundo... pro meu... hoje em nem dia... todo mundo tem essa E moral. eu saí de lá assim, que saco, só queria trabalhar, eu não queria fazer o curso, era só pra ganhar o dinheirinho. Mas, tipo, então é muito de bairro, porque aí eu fui em outro bairro e era, excelente, o inglês e tal, né? Então, tipo, eu acho que vai de bairro pra bairro, assim, não dá pra eu falar assim, essa é boa, essa não é. E também vai muito do desempenho do aluno. É o que eu falo pros meus alunos particulares, né? Quando eu dava aula particular. Não adianta você fazer inglês 2 vezes na semana se durante a semana você não insere o inglês na sua vida. Por quê? Eu aprendi porque de segunda a domingo eu tava lá. É um estilo de vida, na real. Colocando na minha vida o inglês. Colocando na minha vida o inglês, as coisas, porque você precisa inserir. Fica o a dica português, aí, ó. você escuta português todo dia. Por isso que você sabe falar português. E mal falado ainda. Eu principalmente. Então, então você precisa inserir. Então não é só. Você pode ter 1000 professores, fazer 1000 escolas. Se você não gostar e procurar desenvolver durante a semana, você também não vai sair do lugar, entendeu? Então, tipo, recomendação de escola, contando que você seja o melhor no que você faz. Vai ficar a dica aí pra galera, o canal do YouTube aí pra nossa querida Isa, né? Quem sabe? Aula particular também, se quiser. Ela tem Instagram. Mano, tem um Instagram sobre essas Tenho, coisas? Qual é? Mas eu não posto muito, mas preciso voltar a postar. O pessoal segue. Chama Isa Talks. Isa.talks. Boa. Aí eu falo um pouquinho. E assim, você teve a inspiração da onde, como, assim, que você decidiu, eu vou dar aula de inglês? Eu sempre quis ser professora. Acho que desde pequenininho eu brincava de professora, assim, né? Eu sou a mais velha da minha família, dos meus primos, dos meus irmãos. Eu nasci primeiro. Já tinha aquele jeitinho de ensinar. Assim. Já era assim. E aí, meu pai é professor. Aí eu saí do ensino médio, falei, e agora, né? A princípio eu queria fazer psicologia. Só que eu era jovem aprendiz, eu ganhava... Acho que eu ganhava R$900 na época. Era bom. Já é maior que o meu salário. Eu ganhava R$900 na época, eu falei assim, o que eu posso fazer? Aí eu vi que entre letras e pedagogia... entre letras e psicologia, letras era mais barato. Aí eu entrei em letras, entendeu? Aí eu gostei. Aquela dúvida da juventude decidir qual, né? O que seguir. Aí seguir. você colocou na balança o quê, assim? Eu Ou coloquei... só o valor? E meu conhecimento. Que também. você já tinha uma base, né? E que eu gosto muito do inglês, né? Então, tipo, eu fiz letras em inglês e português, mas assim, pra mim inglês é 10 mil vezes mais fácil que português. Muito mais fácil. Português tem muita regra. E inglês... Por que com acento? Não sei até hoje, você vai falar. Não, é que sim, Porque junto? Porque inglês Separado? Na verdade, as pessoas... Crase. Muitos odeiam, né? O quê? Odeiam a aula de inglês. Por quê? Na verdade, é aquilo assim, não consigo aprender. Então você pega... Eu tive esse período. Cada um tem um trauma. Eu tenho com matemática. Eu falo, eu não consigo aprender. Fiz Kumon, trabalhei no Kumon também. Falando o nome de curso. Eita! Pagando pra nós, né? Eu já trombei nesse microfone mesmo. Eu sou meio descendente italiano, eu falo meio assim, fazendo uns gestos.
Me perdi. Qual que era mesmo que a gente tá falando? Você falou do nome da empresa, que você teria trauma de matemática. Então, mas isso são travas naturais, mas você tem que desbloquear, você tem que ir até o final, né? Eu também você tem que ver o que fez você ter esse trauma de inglês. Eu também tenho trauma de matemática. Toda vez que eu olho minha conta lá, tá negativo. Eu não consigo entender. Como é possível? A soma não tá batendo. Como assim? O que tá acontecendo? Como Cadê assim o eu gasto salário? 3 mil, ganho 900 reais e não dá? Pra mim, esse é um trauma que eu tenho com a Eu me faço a matemática. mesma pergunta. Não dá, velho. Todo mês. Não, eu tive esse trauma. É interessante você falar isso, porque eu comecei a fazer, só que era sob pressão. Aí não fluía. Então. Quando eu fui fazer na segunda vez, falaram, você fez, não fala nada, Mário. Pois é, gente, a gente vai tentando, né? Mas aí o que acontece? Quando eu fui fazer pela segunda vez, e sempre quando tem alguém incentivando, isso é muito importante, né? Eu tô te incentivando, hein? Tá eu mostro. Já tem outra pessoa. Eu mostro o print, hein? Qualquer coisa. Eu mostro o print. E aí depois começou a fluir melhor, comecei a aprender melhor. E realmente, gente, quem não gosta de inglês é um caminho muito bom. E também a Isa tem essa experiência que muitas portas se abriram depois que ela, né? Nossa, muitas mesmo. Eu tinha dificuldade pra falar mirror, que é espelho. Até hoje pra mim sai estranho na minha cabeça, eu falando mirror. Mirror. Por causa do R, mirror. E world, de mundo, world. Eu fico ensinando as crianças, eles falam teacher. Aí eu fico teacher, falando pra eles que teacher, vem aqui. Hoje os novos métodos aí de consciência fonológica têm ajudado. Ajuda no inglês, assim, também. O som da letra. Eu acho que o medo das pessoas falarem inglês é tipo assim, porque desenrolar da língua. Vogal. O desenrolar da língua, você soltar mesmo. Tanto que quando eu pegava e ficava na frente do espelho, eu me fazia de nojenta. Hello. How are you? E funciona, today? Não era? Sim, porque você tem que soltar Você se faz de nojenta também, Maria? coisa que tem dentro de você, entendeu? Depende do dia. Fala hello ali pra câmera, do jeito que ela falou aqui, vai. Hello. Boa. Isso mesmo. Eu ia comer o amendoim. Tem que ter expressão. É igual Libras. Toda língua tem que ter uma expressão. Sim, você não pode falar Libras, tipo... Isso. Você tem que... Exatamente. Tem que exatamente. soltar, né? Por isso, tem que ser com emoção. Sim. Tudo nessa vida tem que ser emoção. É o que eu falo. Eu adoro ensinar criança, porque eles não têm medo. Eles verdade. não têm vergonha de nada. Alguns depende da criança. Mas eles se arriscam. Eles não têm... Tipo, eu passo na frente lá na escola... Hi, teacher, what's your name? Eles lembram e eles soltam. O que eles sabem. Agora, adulto trava, eles travam, tem vergonha. Isso. Adolescente também, fica com vergonha. Então, criança, a melhor idade pra aprender é de pequenininho. Tem uma história do Kaká, jogador do São Paulo. Eu gostava do Kaká que quando ele era foi criança. pra Itália e chegou lá, e na Europa, futebol, os caras, a maioria dos treinadores tem uma coisa bem assim, beleza, você tem 6 meses pra se adaptar aí e tem que falar o idioma. Eu me comunico com o idioma do país. O cara joga na Alemanha, tem que se falar alemão lá e tal. E aí tinha uns brasileiros lá, né, junto com ele, e isso prejudicava ele. Porque ele, tipo assim, ele falava em português com os brasileiros traduziam o que o cara tava falando e tal. E isso atrapalhava. Ele falou que estou 6 meses num curso lá e falou, o professor falou, cara, não tem mais o que fazer, tem que falar, mano. Tem que sair falando, velho. Tem que falar? Tem que falar. Porque, tipo assim, senão você não vai aprender. Tudo que tinha de gramática e tal, eu já te ensinei. Agora é falar. Aí o Kaká falou assim, poxa, pra mim, tipo, que sempre fui um cara que gostava de falar um português mais robustado e tal, tipo, eu tinha dificuldade de falar errado. Então, pra mim, tipo, falar errado era um bagulho muito... Já errado. Tipo, muito complicado. Mas ele falou que foi se desenvolvendo e tal, e acabou falando. Eu acho que é isso, é meter a cara mesmo e ir falando. Você não tem que ter medo. Eu vi um vídeo esses dias que me mandaram de um cara... Ele é lutador, eu não sei quem é. Ele tá lá no ringue, ele tá lá falando em inglês lá, do jeito dele. E todo mundo entendeu. O Joel Santana, você já viu ou não? Já. O Joel Santana é muito... To the left, to the right. Se tiver aí, produção. Produção pode pôr pra gente aí, pra gente ouvir. Control the match, que ele fala, né? My keep. Então, o importante é você se comunicar, né? Porque
Você fazendo a comunicação, todo mundo tá entendendo. E aí, ele fala e todo mundo entende. Então, tipo, é isso que importa. Os gringos, entendeu? quando vêm pra cá, falam tudo errado. E a gente eu acha não sei. maravilhoso. O erro do brasileiro é chegar num lugar e falar assim: Sorry, I don't speak English very well. Claro que você fala. Se você falou essa frase inteira, você sabe falar inglês. Não, e assim, Não dá pra avançar, né? os gringos chegam aqui, vai tudo errado. E a gente acha legal, louco, bacana e tal. Que chique e tal. E a gente tem que ter a humildade também de tipo, eu errei. Não é meu idioma nativo. Errei, eu não sei essa palavra. Às vezes eu falo, eu não sou fluente em português. Se eu pegar um livro antigão pra eu ler, eu falo, meu, que olha o palavra é Facebook, essa tem aqui? gente errando Que é mais, isso? trocando mais pelo mais aí. Então, Exatamente. tipo, você tá sempre aprendendo, tem que sempre buscar aprender, né? Então, tipo, tem usar que teu meter a cara tempo, mesmo. né? Também, usar seu tempo, É. dedicar, né? Então, tem que falar, tem que A soltar. produção encontrou aí ou não? Encontrei. Pode botar pra gente ouvir, pra professora analisar. Vai, ô. Control the match. Ah, tá pulando o anúncio ali. Ai, gente, esses anúncios acabam com a vida, né? É bom porque nós ganhamos dinheiro com ele. Mas na hora da gente passar as musiquinhas... Eu assisto todos os anúncios, que eu só vivo do YouTube. Eu... Então eu vejo todos os anúncios. Falei, mano, valeu, vou te Que ajudar aí. orgulho, né? O Vou Hugo fala, assistir. nossa, Que como eu amo. orgulho, isso aí. Vou assistir, Só- mano, vou ajudar o cara. Eu já fico irritada. Ai, as crianças Vou ouvindo os ajudar o cara. pancadão aqui. Vamos lá, ô, Vitão, solta aí pra professora ver. Vai. For this time, Tá baixinho. Iraq and the Nossa. Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Aí, control the match. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Iraq mark in the middle from behind. And after that, the second time I make to join here. One player experienced, teve mais chego, e another player que have experience, que play very good, Steve Pinar. Very Esse aí meteu a cara mesmo pra falar, hein? É isso que eu falei, meu. Mete ele- Agora sim, meteu a agora cara, tenho entendeu? pra contextualizar, galera, isso é semifinal da Copa das Confederações de 2009. Ah. Um jogo que a África do Sul perde pro Brasil, de 1-0 e tal. E assim, eu acho que existe um mérito do Joel Santana aí. Primeiro, ter a coragem de falar, que a galera fica zoando ele, um bando de cara que troca o maço pelo maço fica zoando o cara. Sim. Só que assim, a pergunta foi em inglês, e a pergunta foi longa. E ele respondeu. compreendeu exatamente o que a pessoa perguntou pra ele. Exato, é isso. É sobre isso e tá tudo bem. O pessoal... Ele foi e ele falou. E ele ficou milionário, fez 3 campanhas depois sobre inglês. É, eu Uma é lembro. fantástica dele. Chegavam uns gringos no Brasil em Copacabana. O pessoal ia pra alguma praia nos Estados Unidos, acho que era uma coisa assim. E ele tava lá e as pessoas queriam cantar uma menina e não sabiam falar inglês, chamavam ele pra chavecar a menina, entendeu? Aí ele ia lá pra falar. Eu não vi, esse eu Essa vi de escola de inglês, é né, fantástico. Acho que é da Pepsi, alguma coisa assim. É fantástico essa Não, propaganda. mas pra mim, meu, ele tá super certo. Talvez, assim, outra pessoa travaria. E o que ele tá falando? Não, ele falou. Mas e depois é ele isso, deu uma entendeu? explicação técnica pra isso. Camarada do Charla Podcast, forte abraço. Ele deu uma explicação técnica. Ele falou assim, ó, quando eu fui pra África do Sul, eu tinha uma tradutora brasileira. Ah, Só que essa tradutora recebeu uma outra proposta de emprego e ela foi embora. No que ela foi embora, contrataram uma tradutora, só que era portuguesa. Ela falava, tipo, português de Portugal. Não português aqui do Brasil. Né? E lá os caras não têm um gerúndio, né? Então, o que acontece? Ele começou, tipo assim, ele falava, fala pro jogador fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela entendia de uma outra forma, porque mesmo sendo português do Portugal e português do Brasil, diferente. tem algumas coisas eu diferentes. não entendo nada. E ela passava uma outra instrução pro jogador, e o jogador não fazia o que ele tava pedindo. Aí o jogador chegando e falou, professor, a gente sabe que o inglês do senhor é assim, assim, mas mete a cara, a gente não vai rir, a gente vai entender, tá melhor do que ela falando pra gente. Então, E aí ele fez. foi e fez, entendeu? Tá certíssimo. É isso que entendeu? Se acontece. comunicou. O importante é acontecer o ato da comunicação. Eu acho muito errado ficar controlando a pronúncia dos outros. Como professora, eu tenho que ensinar, então, tipo, é assim que você fala e tal. Mas eu acho super corajoso quem vai e fala sem medo. É isso aí. E é isso, entendeu? Ótimo. Tem mais pergunta aí, dona Maria? Não, então, você decidiu ser professora quando? Que a gente fez a pergunta e a gente entrou no assunto.
Quando... Bastante gente fez essa pergunta. Quando você teve... Porque muita gente tem dúvida, né? Quando você tomou essa decisão, assim? De ser professora? Então, foi meio que nessas, assim, eu gosto muito do inglês. É uma oportunidade para eu aprender mais, porque você aprende mais a gramática, as coisas mais aprofundadas, né, na faculdade. Eu gosto de ensinar. A princípio, eu sempre gostei mais de criança. Só que eu falei, eu não vou fazer pedagogia, porque pedagogia eu não vou mexer com inglês. Então, tipo, eu fiz letras. E sabendo que fazendo letras, eu posso dar aula pra qualquer idade no inglês, né? É. Então, tipo... Legal. Aí eu fiz por causa disso. Foi mais pelo inglês que eu gostava muito. Aperfeiçoei bastante na faculdade. Minhas amigas, a gente sempre ajudando uma outra, conversando e tal. E aí eu decidi ali mesmo. Eu lembro até hoje, eu estava sentada na mesinha onde eu trabalhava. Psicologia ou letras? Psicologia ou letras? Letras. Isso imediatamente após o ensino médio. Após o ensino médio. E como foi essa fase? Porque e o verbo to be na escola, como é que era? Assim? Todo mundo fala que, nossa, só aprende verbo to be na escola, mas ninguém sabe o verbo to be. Também acho. Eu sempre Só falo. que assim, tem um problema. Na minha pública... escola, nem isso ensinava. Acho que a professora de inglês que eu tinha foi umas 2 vezes. Lá na favela, Hugo? Onde é isso? Não, mas é que assim... Lá no interior de São Paulo, eu que nunca nem ia, velho, pra dar aula. Às vezes falta professor de inglês mesmo, assim, que, né, saiba falar e tal. É normal. Mas todo mundo fala pra mim, ai, na escola eu só aprendi. A primeira coisa que falam pra mim é isso. Eu só aprendi o verbo to be na escola, não ensinava outra coisa. Eu falo, fala o verbo to be. E pra você... Não, você já sabia falar. Na quando escola? você tá no ensino médio. Já, só que não era no nível que eu tô hoje. Tá, mas era alguma coisa. Eu arriscava e eu entendia tudo. Eu sempre entendi tudo. Sabia assistir filme, ler, ouvir música, entendia tudo, cantava direitinho. Mas o destravar em falar veio na faculdade. Que foi quando eu destravei. Legal. E comecei a falar Então, com todo sua mundo. relação com... Porque se ensina pouco, assim. A pessoa reclama do verbo to be, mas realmente se ensina pouco. Em 50 minutos, 2 vezes por semana, é isso? 45 minutos. É, 2 vezes por semana? Alguma coisa assim? 2 vezes por semana. Então, realmente se ensina pouco, e a gente sabe de uma escola pública que o pessoal tá andando muitas vezes, assim. E qual era a sua relação, assim? Não vou prestar atenção nessa aula, ou vou tentar aprender mais? Não, todo mundo me perguntava as coisas, né? Isso que eu ia... Isa, me ajuda aqui. Me ajuda a fazer a prova. Passa cola, não sei o quê. Em inglês, todo mundo vinha me perguntar. E eu gostava também. Eu prestava atenção, fazia as coisas direitinho. Legal. Não era tipo, eu sei, não vou fazer. Eu sempre gostei. Então, eu fazia assim. Eu sou assim. Eu gosto do negócio, eu sou fascinada naquilo e eu vou a fundo. Eu não gosto, eu nem olho. Tipo, Entendi. nem me esforço muito. E assim, pra conhecer um pouquinho agora sobre você, né? Sem dizer exatamente do inglês. Porque o podcast não é só sobre o inglês, né? Sobre a Isa. Eu achei que a gente tava falando sobre ela. Não. Eu digo Não, assim. o inglês faz parte de mim. Exatamente. Mas olha só, por exemplo, você morou sozinha, né? Durante Morei. 4 anos, né? Morei sozinha há 4 anos. Isso é maravilhoso. E assim. Ou não? Tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim É. a grana, né? Que você gasta muito dinheiro. Morando sozinho? Eu moro com uma esposa e gasto mesmo assim. Eu queria entender qual é a... É que lógico. pra mim é mais vantagem hoje morar com meu avô, hoje. Pensando assim. Mesmo eu tinha uma base muito, assim... Mas quantos anos foi isso? Eu comecei a morar sozinha com 21 anos. Entendi. Mas foi, assim, uma coisa muito familiar. Minha família me ajudou muito. Então, tipo, eu tinha uma base. Eu não tava completamente sozinha. A minha tia... Um beijo pra minha tia. Um beijo pra minha irmã, pra minha família, antes que eles me matem, né? Pra minhas irmãs. Manda minha compartilhar. Família. Curte, compartilha. Manda fazer amiguinha na escola, pra todo mundo. Então, eu tenho 5 irmãos, né? Porque eu falei dos meus irmãos meninos. Então, só pra contextualizar, eu tenho 5 irmãos. Então, eu tive uma base. A minha tia e a minha prima, elas me ajudaram muito nessa questão de morar sozinha. Se não fosse por elas, eu não teria morado sozinha. Então, mas assim, eu lembro quando eu comecei a morar sozinha, eu tava fazendo um estágio lá na Raposo Tavares. Eu ganhava R$600. E eu morava no Jaraguá. Eu ficava 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. E fazia faculdade na Liberdade ainda. Então, tipo assim, atravessava São Paulo. E eu ganhava R$600. Então, assim, a minha tia me ajudava muito no começo. E depois eu mudei de emprego, eu fui ganhando mais. Aí eu fui assumindo umas contas, umas coisas. Aí você vai ficando sem dinheiro. Aí teve uma hora que eu falei, nossa, eu queria muito comprar essa calça. E não mas
30 conto ou 60 conto dá pra comprar, sei lá, um frango, um negócio Não, no mercado. Aí você tem essas decisões, tipo, Uhum. vou deixar de lado. E não comprava. E comprava as coisas pra minha casa, assim, tipo, necessário. E tem um monte de jovem querendo sair de casa. Ah, vou sair porque ninguém me entende aqui, né? Mas tem Até que precisar pensar, né? pagar o primeiro boleto. Até começar... Aconselho não fazer isso. Eu era uma dessas pessoas também. Eu brigava muito. Eu morava com meu avô, que eu moro hoje. E eu brigava muito com ele. A gente brigava muito. Mas eu dormia na sala. E minhas roupas ficavam no armário da cozinha. E meu tio dormia no quarto. Meu tio ainda não tinha casado. Aí, eu ia sair com os meus amigos. Minha roupa fedendo ovo. Mano. Aí eu ficava, para de fritar as coisas. E brigava com meu avô por isso. Era tipo umas brigas assim. E eu era adolescente, então, assim, tinha essas questões, né? De briga. E aí eu fui morar sozinha. Na hora que eu fui, eu falei, tá todo mundo certo. A minha mãe, quando minha mãe falava, você não me ajuda em nada. Aí lá em casa eu fazia tudo sozinha. E eu falava, nossa, como minha mãe tá certa. E tipo, você vai nessas querendo meter a cara, eu vou morar sozinha porque aqui ninguém me entende. Filho, você quebra a cara. Vida, né? Eu já falo, quebra a cara total. É legal a liberdade? É legal. Aprende você tá muita sozinha, coisa, você aprende né? muita coisa. Mas a sua família, o quanto você puder ficar ali naquele ninho protetor da sua familhinha, seu vovozinho levando comida pra você, fica. Eu cresci muito. E aí, tipo, eu decidi voltar a morar com meu avô pra dar um passo pra trás, pra dar um passo pra frente. Não sei se fez sentido. Eu queria investir em algumas coisas. E aí, esse ano eu ia começar a pagar uma conta maior, né, lá da casa. Que minha tia me ajudava, como eu falei. E aí eu falei assim, não. Eu quero investir. Com esse dinheiro de aluguel eu consigo comprar ou fazer algo maior. E aí, o quarto estava vazio, meu tio casou, foi embora. Emprestar pra mim, por exemplo? Boa. E rede nacional aqui é Vou no virar YouTube. agiota, então, vou cobrar com juros. Não, com juros não, irmão. Não, Falando um pouco de você, tá falando a partir dos 21, mas e antes disso, assim, tipo, você é adventista, nasceu na sim, igreja? nasci na igreja adventista. Antes disso, assim, tem um probleminha, assim, com as pessoas que nascem na igreja, né? Porque você sabe tudo, mas você não se aprofunda. Então, isso é muito perigoso, né? Tem que ter um interesse. Um relacionamento superficial com Deus. Sim, você acha que e você... com a eu já sei. igreja. Eu já sei que tem que guardar o sábado. Eu já sei, então tá, eu vou lá. Mas, tipo, e aí você não se aprofunda, eu não lia. Eu sei a história de Davi e Golias, tá? O gigante, é o Golias, Davi é o que matou. Mas e a profundidade da história, entendeu? Então, tipo, era já meio assim. Mas eu sei de tudo. Minha família toda é adventista, parte do meu pai, parte da minha mãe, tem uns que não são. E aí eu saí da igreja depois, né? Com 19 anos, entrei num relacionamento aí. E meio doido. Antes disso, um pouquinho, tipo, como é que era a Izinha? Da época, antes... Da igreja, o que fazia? Gostava de desbravador, gostava... Sempre gostei dos desbravadores. Mesmo assim, sendo meio... Rebelde. Eu sempre gostei muito dos desbravadores. Que não sabe o que é desbravador, é um grupo de jovens, né? A gente sempre... Tipo escoteiro. A gente sempre fala, tipo escoteiro. É igual. Não. Olha, os desbravadores que estão escutando, desculpem. Mas que estudam sobre a natureza. Ali trabalham os aspectos físicos, mentais, pessoais, sobre família, sobre como você... Sobrevive na selva. Faz os primeiros socorros. Tem o raiz e tem o Nutella, né? Os caras comem de barata aí, mano. Se eu vejo irmão. Desmaio. Viver na selva. Deus me ajude na perseguição. E aí, faz muito bem aos jovens e adolescentes, porque desenvolve várias habilidades, ajuda a que ocupe o seu tempo de maneira útil, né? Então, aí deixa... Eu sempre fui desbravadora, sempre gostei. Muito, assim, do clube. E foi uma das coisas que me fez voltar também, foi o clube, e eu quis me batizar de uniforme também. Antes de você falar da saída, vamos voltar um pouquinho, só para eu entender uma coisa. Quando você diz assim, é ruim quem é de berço, porque não se aprofunda e tal... Em alguns casos, não posso generalizar. Não é nem isso que eu tô questionando. Tipo, por que disso, né? Por que você acha que isso acontece? Porque eu acho que isso acontece... por comodismo mesmo. Ou falta de influência dos pais de, tipo, pegar e...
O interesse mesmo, até. Por mim, era falta de interesse, porque eu já sabia. Tipo, na minha cabeça, eu já sabia tudo. A minha mãe sempre me ensinou muito de Deus, da Bíblia, assim. Minha mãe, a gente tem uma relação muito boa, então ela sempre me contou as histórias. Mas era assim, alguém me contando, não eu indo atrás. Então, tipo, isso é importante. eu nunca fui, assim, né, atrás. E aí você tá inserida ali no meio, já é meio que, eu acho que é uma coisa que é enraizado, é um costume seu. Então, vira um costume, entendeu? Aí você acaba não... Eu, por exemplo, acabava não me aprofundando. Existem pessoas que não são assim, Que né? essa falta de profundidade colaborou para que você se afastasse em algum momento, é isso? Sim. Fui ficando fraca, não tinha relacionamento com Deus, né? E aí eu tinha uns amigos também na igreja que era meio afastado. A gente saía junto, né? Eu posso falar isso aqui? Pode, deve. De uma Eu trucidade. Porque tô tentando te forçar a falar isso há algum tempo. Tá, as duas vidas, né? É. Tipo, as duas vidas, a vida dupla. Era assim, de estar numa balada sábado à noite, né? Eu não era de beber fora da igreja, mas às vezes eu bebia. Isso minha mãe já sabe, já contei, então posso falar. Mas assim, eu não era de beber. E às vezes eu bebia, né? E aí nesse dia também, tipo, a gente saiu, bebia, pra no domingo, no dia seguinte, eu tá lá no clube com óculos escuro de ressaca. Então, olha, já fica aqui. Isso Quem com for de óculos quantos escuros anos? no clube? 18, que era balada. Acho que eu tinha acabado de fazer 18. Tá, e o período pré, assim, tipo, antes disso ainda? Não, antes disso eu ia na igreja normal e só era esfriada, assim, tipo assim, adventista de banco. Tipo católico de domingo. Entendeu? Adventista de sábado. Só ia na igreja e tal. Não tinha muito essa fé, eu não entendia. Eu não entendia muitos termos. Por que falam que é livre? Na minha cabeça eu sou presa, tenho que seguir uma religião. Então, tipo, não pode isso, eu não tinha pode essa aquilo. revolta. Ai, não posso fazer tal coisa, não posso fazer aquilo. Então eu ia mais assim por ir mesmo. Porque era um costume, um hábito, entendeu? Eu ouvia falar do inferno, tinha medo do inferno. Nem passava na minha cabeça. Sério? Não. Eu sonhei outro... Vamos ficar quieto. Chegava uma... Teve uma época da minha vida que nem passava na minha cabeça. Igual eu falei pra Mari no caminho, que quando eu saí da igreja, eu virei uma pessoa que acreditava em tudo. Tarô, signo, tipo, tudo. Espiritualidade, blá, blá, blá. E também tem outras histórias também, né, Mari? Tá, uma coisa que, assim, a questão da influência... De amigos? Pode ser também. Você acha que Acho. isso pega? Não é 100%. Não é né? 100%, porque você sabe o que você tá fazendo. É escolha, né? É sua escolha. A pessoa te oferece se você vai fazer ou não, aí vai de você, Isso. entendeu? E aí, às vezes, na curiosidade, eu vou. E o pior, porque você tá me contando, parece que eram pessoas que tinham a mesma fé que você ali. Tinham. A gente se desviou todo mundo junto. E alguns Brigou voltaram, com a outros não, é isso. Só eu voltei. Só você? Era 3 pessoas só. Nossa. Só eu voltei. E Eu sinto no- a maior falta deles. Às vezes eu olho o banco vazio, assim, Nossa. dá um... E vou dar um exemplo, você tá numa balada. Tem até uma história, eu não gosto muito de contar essa história, porque eu acho ela um pouco... A do ovo? Não. Ah, tá. Eu Eu vou sempre Não. falar do ovo. É uma história que aconteceu realmente na questão da Boate Kiss. Ah, tá, que tinha um jovem. Da menina adventista. que era... Não sei se era uma menina ou menino. Menina. Que era adventista e foi pra lá e depois voltou. Eu não vou criar polêmica aqui por um motivo óbvio, mas quer dizer que gostava dela, Deus, e não dos outros que morreram, mas enfim. Mas Eu acho que essa. Claro, tem. foi, não acredito muito nisso, mas você acha que foi uma escolha dela ali, mas o que você sentia? quando eu tava lá... Porque assim, pode Às ser uma vezes- coisa de que toca e aí é o Espírito Santo, ó, mano. Tá. Não, todas as vezes, eu falo com certeza, todas as vezes que eu fui em algum lugar assim, tipo, balada, tabacaria, essas coisas assim, dava uma brisa. Nossa, eu tava na igreja. Tipo, nossa, eu era dos desbravadores. O que eu tô fazendo aqui? Teve um dia que foi horrível, eu fui embora, não consegui ficar. Eu tava lá numa tabacaria que tem lá na minha cidade, lá no Jaraguá. E aí, eu dei de cara com os moleques da igreja, que era da igreja e saiu. Não. Na hora eu falei assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? Loucona. Todo mundo, Isabela! Não, e todos os meus amigos da escola, você não era crente? O que você tá fazendo aqui? E aí, ali me deu uma bad trip enorme, que eu falei assim, meu, vou embora. Fui embora. Porque eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? E os seus pais nessa história toda aí? A minha mãe sofreu muito, meu pai também, mas meu pai é mais caladão, mais na dele, mas eles sofreram muito. Minha mãe
ficava muito mal. A gente brigava assim sempre. Só que eu não postava pra não magoar minha mãe, entendeu? Tudo que eu fazia era nos melhores amigos. Meus amigos me zoam até hoje porque eu falava assim: ah, não tira foto mostrando o dedo do meio porque eu não posso postar por causa da minha mãe. Ai, não tira foto por causa da minha mãe, porque eu tinha muito medo de machucar minha mãe, assim, de deixar ela mais triste, entendeu? Mas, assim, que existe um processo, né? Ninguém simplesmente vai um dia pra igreja e no outro dia não vai mais. Comigo foi assim. Foi? Aham. Você foi num dia e no outro não dia... Não foi mais. Mas você acha que nesse meio período você já não tava fora sem saber? Eu já tava... Não, eu falei, eu tava só esquentando o banco. Não, você citou, por exemplo, comunhão com Deus. Aí, pra gente, o que é comunhão com Deus? Hoje, pra mim, a comunhão com Deus é estar com Ele 24 horas de 7. Então, tipo assim, eu Não é um dia só quando vai à igreja, ou porque alguém mandou. Já me falaram isso. Ah, não tem que ir na igreja só de sábado. Gente, vamos lá. Já preparei o textão. Escuta aqui, querido. Eu tô com Deus a semana inteira, entendeu? Então, tipo assim, é todos os dias. Um dia que você fica sem fazer devocional ou qualquer outra coisa, é um dia perdido. Um sábado que você tem que fazer outra coisa e não vai no culto, pra mim é a semana inteira perdida, hoje em dia. Então, hoje em dia, pra mim, é essencial. Eu não consigo ficar sem. Por mais que, assim, eu já tive o meu pico de fé depois que eu me batizei, que eu caí, fiquei mal, né? Que é uma montanha-russa, né? A fé cristã. Mas mesmo assim, eu falei assim, dessa vez eu não vou sair. Eu vou mesmo na igreja se eu tiver não sentindo nada. E eu fui, persisti e consegui me recuperar. Porque o meu problema era que eu não conseguia ser hipócrita. Então, tipo assim, nessa época, eu fui na balada, no dia seguinte eu tava lá nos Desbravadores. Isso pra mim foi o auge. Falei, chega, não vou mais. Não fui mais pra igreja. Você considera isso hipocrisia? Você escolheu um lado, eu na considerava. verdade. Eu escolhi um lado. Sim. Porque eu tava sendo morna, né? Não, Então, mas eu falei você considera isso hipocrisia só pra... eu considero, porque eu tava pecando e aí tava ali Mas falando lá na igreja não é justamente lugar... Exatamente. Hoje eu entendo isso, entendeu? Mas na época não. Na minha cabeça era hipocrisia. Hoje, por isso que eu falei, hoje a minha fé caiu, se eu errar e tal, eu não vou sair. Eu vou ficar lá porque eu tenho que persistir. Né? Não, é O hipocrisia. diabo mesmo quer que a gente faça isso, que Claro, saia, esse é o entendeu? esquema. E aí eu caí e saí da É primeira que assim, vez. a questão da hipocrisia, a questão de, eu digo que sou algo, mas eu não faço sou. outra. E isso me fazia mal, Exato. entendeu? E aí eu caí É fora. que isso realmente não faz sentido, porque assim, o que eu acredito aquilo tem que ser demonstrado através das minhas ações, né? Sim, exatamente. Então, assim, foi o que daí gerou conflito. A fé e a obra andam junto, né? Exatamente. E aí foi o que me deixou assim. Falei, não. Todo mundo sempre fala pra mim, Isabela, você é 8 ou 80, você não consegue ser um ou outro, né? Então, mas neste caso, ainda quero insistir, porque é importante que existe as pessoas têm dúvidas sobre isso. Sim. Fulano tá indo pra balada também, Tá. né? Não só indo pra balada. Você não considera hipocrisia ele ir sentar no banco da igreja, ou você considera? Como assim também? Se Vai, alguém, como vai à assim? igreja e também vai à balada. É. Não, Você não hoje acha em que dia, o cara pode estar, na verdade, tentando? Sim, hoje em dia sim. É que eu tô falando mais pessoal. Sim. Tipo, eu nunca olhei pra outra pessoa assim. Era mais Uhum. pessoal comigo. Tipo, nossa, o que eu tô fazendo? Entendeu? Você viu que não combinava, né? Era mais pessoal, então eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. E aí, como eu comecei a namorar, e esse meu namorado não era da igreja, foi muito mais fácil eu sair. Eu passava os finais de semana na casa dele, da família dele, e a gente, tipo, não ia pra igreja, entendeu? Então, eu peguei. Assim, mas não dá pra conciliar? Vamos ver, vai. Não dá pra conciliar tudo isso? Tipo, Deus com a minha vida de balada, com a minha vida, de vez em quando, fumar uma. Não, é que assim, eu Não, acho... o joio e o trigo, não, pra mim, não. Não, isso é interessante. Isso é que eu interessante acho- comentar. Peraí. Por quê? Porque, assim, muita gente tem fé em Deus, Aham. né? Mas elas têm a necessidade, assim, de curtir o que tem por aí. Então, tipo assim, eu dançar, eu beber, eu fumar, entendeu? Então, é legal uma jovem comentar isso, de que ela tinha uma vida assim, que ela antes era da igreja, que tentava fazer o certo, mas tava ali indiferente, pezinho, né? E depois ela foi curtir, que a gente gosta de curtir, porque assim, já falando nos termos, as obras da carne, né? Mas assim, por exemplo, mas não tem problema curtir, mas chegou um momento que você viu que não combinava.
Porque você sentiu, foi alguém que ficou falando, você tá fazendo errado, ou você realmente viu que Deus, ele não estava se agradando e que aquilo não te estava fazendo bem? Enfim, sua vida hoje, você é feliz quando? Em qual vida que você era feliz? Então, na minha vida agora. Assim, depois que eu me batizei, nesse pico que eu tive de cair e tal, eu saí com os meus amigos que não eram da igreja de novo. A gente foi no barzinho e tal. Aí eu sou muito sociável, então eu consigo muito mascarar, tipo, as coisas que eu tô sentindo, que eu tô fazendo. Mas sempre me dá a bad. Aí todo mundo fica, por que você tá com esse cara? Você tá triste? O que tá acontecendo? Né? Não fica assim. E eu, não, tá tudo bem. Né? Porque acabou minha bateria. Então, tipo, não é pra mim. Agora, quando eu tô na minha igreja, lá nos Desbravadores, ou a gente estudando a Bíblia, ou falando do fim do mundo, que é o que eu mais gosto, eu fico, caraca, eu acredito que isso... Isso gera prazer? Antes Isso você tinha gera outros prazer. prazeres, né? Antes eu achava que era impossível ser feliz na igreja. Tipo, o que eles fazem? Do que eles vivem? Entendeu? O que é legal comem. pra eles? O que comem? Sexta, no Globo Repórter. Mas muitas perguntas isso. Então, tipo, e eu achava super chato. Eu fiz um vídeo com os meus amigos no TikTok, né? Com os meus amigos da igreja. E quando eu postei esse vídeo, todo mundo se emocionou. Até eles repostaram e repostam o vídeo até hoje. Porque foi uma representação da minha alegria esse vídeo. Sim. Eu fiz com emoção ele mesmo. Com emoção. Então, Pode prosseguir, perdão. agora eu já me perdi. Já perdeu, então vou Não, perguntar. o vídeo, Eu sou é. meio Pedro Aí Scooby, eles- se você fala com o tan, taran. Não, é o do vídeo. Eles gostaram e Então, tudo. pra mim, isso é uma alegria, entendeu? Então, hoje eu não troco. Tive as minhas recaídas, porque eu acho que Pode ter. pode ter, porque é normal, infelizmente, na vida do cristão é normal você, sei lá, vem um momentinho e você escutar a voz errada, né? E aí acontece uma coisinha chata, porque na minha vida Satanás trabalha dentro da igreja para as pessoas atrapalharem, desde criança. Tipo, uma intriguinha ali, um negocinho aqui, né? Uma fofoquinha aqui. E aí eu fiquei irritada e acabei, tchau, né? Deixa eu só te perguntar, Isa, já na questão do TikTok também. Você usa pra esse propósito? Uso, tem uns vídeos religiosos. Isso aqui é uma das perguntas dos seguidores, hein? E a outra é o seguinte. Você falou que não conseguia ser hipócrita e escolheu um lado. Sim. No caso, você preferiu sair, né? Preferi sair. Não continuar ali na igreja. Você acha que isso acaba sendo mais forte para um jovem? Quantos anos você tinha? 18, né? Eu tinha, 18 para 19. Você acha que... porque muita gente fala assim, beleza, então já que o jovem está saindo, vamos tentar adaptar o que acontece lá aqui na igreja. Né? Não, pra culto mim mais despojado. Não, pra mim isso é de uma coisa a mais tipo... Posso ser cancelada, mas eu detesto. Se o culto fosse despojado, se a coisa fosse mais... Não, eu não ia gostar. Você ia do mesmo ficar ou você ia jeito, sair mesmo eu assim? ia sair do mesmo jeito. Boa. Porque existe muito essa questão, né? Eu sou muito... Eu não sei se... Eu já ouvi falar que eu sou muito religiosa, que eu sou muito tradicional, mas eu gosto do silêncio. Eu não acho que Deus entra no meio dessas loucuras, assim, tipo de gritaria e... Eu não consigo nem... Uma vez eu fui numa igreja que tava todo mundo orando e gritando ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, a cabeça de Deus deve ser assim, né? Ouvindo todo mundo ao mesmo tempo. Só que a minha, não, eu não consigo. Você não se concentra. Então, pra mim, esses cultos assim mais... É uma questão de costume. Não curto muito. Eu era de igreja tradicional. Aí eu fui pra uma igreja pentecostal. Aí eu já fiquei agoniada com a igreja tradicional. Aí depois eu fui pra uma igreja mais tradicional. Eu já fiquei agoniada com a pentecostal. Então, aí só que assim, hoje... Falar, então quem que tá certo? Todo mundo pergunta isso, né? Quem que tá certo? Eu falo assim, é o que a Bíblia diz. É o que eu sempre falo. Você lê a Bíblia, tá de acordo... A Bíblia fala? Fala, gente, fala. Você sai aos 18 e volta aos 24. Voltei aos 24, isso. E como é que é esse período? De qual período? Fora, Volta ou fora? Então, meu período fora na igreja foi o período que eu mais me arruinei. Que eu mais caí. E você tá falando financeiramente, Tudo. emocionalmente? Todas as áreas. Gente, o papel de trouxa. Foi muito ruim. Eu fui muito, assim, humilhada mesmo. Tipo... Você casou? É que vocês souberam os detalhes. Os detalhes. Mas assim... Mas tá aqui pra contar, não?
Pelo menos não, passar Ó, por cima um vou pouquinho. passar por cima. É. Eu comecei a namorar e o relacionamento foi muito abusivo. Não posso jogar a culpa só na pessoa. Também eu fui meu primeiro namorado, eu não sabia lidar com algumas situações também. A imaturidade. Tive meus erros e tal, mas foi muito tóxico em todas as áreas, financeira, tudo. Eu só Ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Foi um momento da minha vida. Eu tenho uma foto de glow up no meu aniversário, quando eu tava com essa pessoa, e meu aniversário sem essa pessoa 1 ano depois. Fisionomia? Diferente. Eu era muito magra, mais magra do que eu já sou agora. Eu tava muito, 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 muito magra. Meu cabelo não crescia. Era um negócio doido. Então, tipo assim, foi muito tóxico pra mim. Foi muito mal. E essa ausência de Deus, porque eu não sentia nada, né? Era o que eu falo pra todo mundo. Eu não sinto nada. Ah, mas você não sente falta de Deus? Não, eu não sinto nada. Eu não sentia nada, era um nada. Era uma ausência, assim, era um vazio. Acho que a palavra certa é o vazio. Tipo, parecia que eu tava vendo a minha vida acontecer, mas eu não tava ali, Porque entendeu? meio que sem propósito, assim. Não tem propósitos. É o que eu falei, a confusão. Você acaba acreditando em tudo. Aí você fica, nossa, até que ponto as coisas são verdade? E aí eu fiquei nessa assim, doideira, né? Tipo, o que eu tô fazendo da minha vida? Esse era meu meme. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu era crente. Tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? E aí não me... Eu sempre falava de Deus, mas eu não sentia. Tipo, todo mundo me procura pra Deus. Ai, ora pra mim, não sei o quê. Isso acontece muito com os jovens que estão fora da igreja. Tipo, eu continuo falando de Deus, as pessoas sabem que eu sou cristã. Guardava o sábado também. Eu saía de... Sexta-noite eu não saía. É a confusão. Eu saía de sábado à noite. Isso não é bom? Eu acho que você tá fazendo um, você tá fazendo o outro, né? De qualquer jeito. Mas eu guardava, não comia carne de porco. Então, tipo, umas coisas eu guardava pra mim, não fazia. Pra mim era assim. Mas era meio hipocrisia também. Porque outras coisas eu fazia, outras não. Então, Algumas você Mas a achava gente mais não- grave. mas- outras não. Mas a gente não é existe assim isso, né? normalmente, você acha? Sei lá, até hoje talvez você seja assim, algumas coisas você faz, outras não. Não, mas é que hoje em dia eu tenho uma concepção de que tudo tá de errado. Não existe um maior que o outro, né? Então, tipo, o pecado é igual, não tem acepção. Esse é maior, esse é menor. Antes não, antes Mas eu falava, tem esse a daqui diferença um tá no pouquinho. posicionamento. O posicionamento. Entendeu? Por isso que o que traz felicidade, na real, é saber quem é você. Sim. Saber a sua origem, qual o seu propósito de vida, você está aqui na Terra pra quê? Isso e é o que eu te quero- eu não impulsiona. tinha. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Pra que eu nasci? Tipo, era da igreja, agora eu tô aqui. E aí? E quando você tem essas respostas, aí vem a realização. Sim, aí vem a realização, que é o que eu tenho hoje em dia, né? Então, esse período, tipo, eu não posso ser mentirosa, que não teve fases legais. Muitas zoeiras com os sim. meus amigos, viagem Sim, com a minha melhor sim. amiga. A gente viajou, foi pra Santa Catarina, foi a melhor viagem da minha vida, gente. Tipo, foi muito legal. E eu não bebia também, não era da igreja, mas não bebia. Isabelle tá de prova. Então, tipo assim, eu mantinha as coisas, né? E você vê que louco, né? Realmente é uma cabeça estranha. Confusa! Porque você não você sabe. não podia viajar enquanto você era da igreja? Existe algum mandamento lá que fala que não pode? Então. Mas é que eu acho, que eu acho que assim, são a diferença de mundo, entendeu? Uhum. Tipo, eu fui viajar depois de batizada também. Fui com eles. E pra mim foi muito chato. Eu falei, ela sabe, eu falei, não, essa viagem não foi legal pra mim. Porque eu já não compartilho mais os mesmos pensamentos, as mesmas coisas. Gostos. Tipo, o mesmo ambiente. Então não me agradou. Porque hoje em dia eu não tenho o mesmo pensamento, entendeu? E quando veio o estalo, agora eu vou voltar e tal. Essa história é bem assim. Eu deu a louca de eu querer ler a Bíblia do começo. Do nada. Aí eu comecei a ler. E aí não entendia umas coisas ou outras, perguntava para uns amigos e tal. Aí teve a semana de oração. Chegou a hora, né? Aí ninguém nem me chamava mais, porque eu já falei, não me chama que eu não vou. Tipo, Já não tinha fica- dado vários nãos, né? não me enche o saco. Era assim, entendeu? Não gosto que venha me encher o saco. E aí postaram no status o pôster lá e tal. Falei assim, eu vou. Aí Espírito Santo na minha cabeça. Por que você não vai? Por que você não vai? Vai ver seus amigos. Vai lá um pouquinho. Faz tempo que você não vai, não sei o quê. Uhum. Eu vou. Mandei mensagem pra minha mãe. Vamos na igreja hoje? Era segunda-feira.
Aí ela, não, por quê? Você quer ir hoje? Do nada, né? Segunda-feira. Ué, tá tendo semana de oração. Ela, não, filha, pode ir e tal. Eu fui. Ela não foi comigo. Cheguei lá, meus amigos sempre muito felizes me receber. Aí era o pastor Fabrício, que tava, né, ministrando a semana. E ele, antes de eu ir, eu orei e falei assim, fazia muito tempo que eu não orava. Aí eu falei, Senhor, Nossa. se for pra eu voltar, o Senhor sabe o que eu tô passando, o que eu tô sentindo. Fala comigo, por favor. Porque eu já não sinto mais nada. Falei. Pisei na igreja, o pastor começou. E e falava. E eu chorava, como eu nunca chorei na minha vida. De pedir, pega um papel higiênico pra mim, por favor. Porque eu não conseguia levantar e sair do lugar. E eu chorava. Lavou a alma. Lavou. Era o que eu... Aí, ali, todo aquele vazio, todo aquele lixo que eu me sentia... Nossa, eu assim, preencheu. Falei, é aqui meu lugar. Eu quero me batizar. De novo, quero voltar. É isso que tá faltando. Aí minha amiga olhou pra mim assim, tá, tem certeza? Porque, tipo, do nada. Onde eu saí de não me enche o saco porque eu quero me batizar. Uhum. Aí fui na semana de oração inteira, né? Eu ia me batizar no sábado. E aí eu falei pra minha mãe, é isso que tá faltando, não sei o que, eu tô lendo a Bíblia, tal. Aí minha mãe pegou e falou Olha pra que mim... legal esse passo. Você estava lendo a Bíblia. eu comecei lendo, porque eu falei assim, eu preciso entender o que tá acontecendo, né? Preciso saber de onde eu vim, porque é a minha origem, eu nasci na religião, então vou ler. E aí, a minha mãe falou pra mim, Isa, eu não ia te contar, mas já tem um mês que eu e a sua tia Lucélia estamos fazendo quarto de guerra, igual daquele filme. Quem não assistiu, assista, que vai saber. Muito bom. E a gente tá fazendo um quarto de guerra pela sua vida e por outros propósitos. E elas passavam mais de, 2 horas orando, 1 hora orando. E aí eu falei, é isso, minha mãe intercedendo pela minha vida. E aí, eu peguei e me batizei no sábado, foi o melhor dia da minha vida, assim, na hora que... Se você vê, tem um vídeo, na hora que eu levanto, eu faço uma cara de, ai, nossa, de alívio. Nossa. E foi maravilhoso. Aí meu pai meu pai toca, ele tem um grupinho lá, muito legal o grupinho dele, pode chamar pra ir pras igrejas. Ele toca e... Aí ele escolheu uma música, aquela Tudo Que Eu Vivi, do... Tudo que eu vivi. Todos os amores. Essa mesmo. Na hora que ele começou a tocar essa música, a letra, ela inteira, Nossa. pra mim, minha história, minha vida. Eu chorava. E aí, mergulhei, vim e tô aí. Eu tive meus momentos de queda que eu achei que, nossa, não acredito, cadê a minha alegria que eu tava? Sim, Mas não saí. Falei, eu vou insistir, não vou sair dessa vez, entendeu? Porque eu acho que tudo que aconteceu na minha vida foi necessário pra eu achar o primeiro amor. Porque eu era da igreja, mas eu não era cristã. Eu não conhecia Deus de verdade, né? Aí, quando eu voltei, eu comecei a conhecer a Deus, a estudar, a, fazer estudos e tal, conhecer o caráter de Deus e entender essa questão da liberdade que eu não entendia antes. Hoje eu sou livre, eu costumo dizer que, na verdade, a gente é escravo do mundo. Não, escravo da nossa liberdade. Que tem gente que acha assim, eu tô livre quando eu decido fazer o que eu quero. E não o que ditam pra mim na igreja, ou que a Bíblia diz. Mas, na verdade, você vai se tornar escravo da sua liberdade. Sim, é o que pegou na pregação do pastor Fabrício. A gente é escravo do nosso pecado. E sim. Não é ele que te liberta, ele te escraviza, porque você não consegue sair daquilo. Agora, com Deus... a fonte de vida é Cristo. Exatamente. E aí, com Deus, quando você se entrega, vem a transformação verdadeira, né? Você muda os hábitos, a vida, tudo. O que você chama de recaída? Você fala, voltei, tive meus momentos de altos e baixos. É que aconteceu Não uma situação, mas o que você chama, o que a pessoa sente, assim? O que eu sinto. O que você considera uma recaída? Fala, eu acho que agora eu tive uma recaída. Porque existe uma confusão, né? Às vezes o cara tá gripado, tô mal aqui, não vou pra igreja. Putz, uma recaída é o diabo quando eu não ir pra igreja. O cara tá gripado, morrendo e tal. É isso que eu quero. Recaída de aconteceu uma situação lá na igreja que me deixou meio chateada. Eu não vou citar pra não gerar polêmicas, porque é um assunto polêmico. Precisamos de views. Então tá, quer que eu cite? Cita? Deixa pra lá. Não tem necessidade. Depois eu falo no off. E aí aconteceu esse negocinho e aí eu fiquei
chateada, né? Porque na minha cabeça não tinha nada a ver, né? E aí eu fiquei chateada. E aí eu comecei a falar, nossa, meus amigos que eram do mundo eram mais legais. Tipo, não tinha essas coisas e tal. É sempre Olha os assim. pensamentos que eu sabia. É bem infantil. Então, mas deixa eu te perguntar, pode ser mais legal? Ou não? Pode. Isso é normal. Problema algum. Tem Pode. gente fora da igreja que Gente, são eu falei, melhores do tem que gente que dentro. tá lá que tá chato pra caramba. É, não tem problema e tá exatamente. tudo certo. É, exatamente. Mas assim, eu tava muito próxima dos meus amigos da igreja. E aí isso veio pra cutucar mesmo, porque pegou na ferida que mais me dói. Que Sim. envolveu a E minha sempre mãe. vai pegar. E sempre vai sempre pegar vai na nossa pegar. ferida. Então eu tenho que aprender a ser forte com essa ferida, porque pegou na minha mãe. E era uma coisa que eu fazia pra minha mãe. E a minha mãe, pra mim, se eu tiver que vender meu rim pela minha mãe, eu vou vender meu rim pela minha mãe. Minha mãe é minha mãe, entendeu? Eu faço tudo por ela. Então pegou nessa e eu fiquei no ódio, entendeu? Eu deixei a ira me dominar. E aí eu, vou sair com os meus amigos, que, né, sou da igreja. Voltei a sair com eles. Tipo, sempre nos meus limites, nunca fazendo igual eu fazia antes, de chegar muito tarde. É tipo um blá, blá, blá. escape, não? É. Né? Aí ia lá e toca, tipo, as músicas do mundo, tal. E você fica meio assim, se diverte, não diverte. Aí vai no culto, já tá lá assim, que saco, né? Tem que assistir esse culto aqui, meu Deus. Sabe? Aí você fica assim, isso pra mim foi recaída. Só que aí eu falei assim, nossa, eu sonhei, eu não lembro o sonho, mas era sobre perder a salvação por besteira. Eu sonhei com alguma coisa assim, parecida, Tem né? um filme, acho que como é o nome do filme? É Última Batalha. A última batalha. Seu Nossa, iPhone- eu amo. Qual é o seu Lucas. iPhone? Qual é o seu iPhone? 8. Acho que a câmera que filmaram aquele filme lá é pior que a câmera do seu É iPhone. antigo, É né? terrível, né? É um É filme antigo, antigo, é. Mas eu amo. Jader, não vai embora. Eu sei todas as falas. Não, a cena fantástica é do cara tirando leite. Não, pra É mim é inacreditável, mano. a do tribunal. Como que fala? Guardador do sábado, né? Sabatista imundo! Não, mas esse filme é muito necessário, eu gosto dele. E aí, eu já me perdi, ó, Pedro Scooby, voltei, fala, o que a gente tá Não, falando? dos sonhos você Do não sonho. lembra. Eu não lembro o que foi, mas eu sonhei com isso, e eu ouvi uma música também da mesma banda, já esqueci, Vocal livre. do Vocal Livre, que é a nova canção. Meu, essa música é show. Falou tudo que eu tava sentindo, tudo. Bom, tá no card aí. Onde tá o card, Vitão? Só pra gente colocar aqui. No canto superior direito. Em cima da cabeça Em cima dela, da né? Em cabeça cima da cabeça. Aponta aí pro pessoal. Aqui? Tem um cardzinho aí. A gente vai colocar Aqui, a música. nova canção do... Vocal livre. Vocal Livre. E aí, essa música, pegou na minha alma, assim. E aí eu sonhei sobre isso, perder a salvação por besteira, né? Eu falei, cara, eu tô brigando com os meus amigos da igreja que querem o meu bem, que queriam me alertar, ou conversar comigo. Não foi a intenção. E eu já fiz toda a confusão e tô me afastando deles. Afastando deles, eu tô voltando aos meus antigos hábitos, tô perdendo a vontade. Eu fiz todo, assim, um ciclo na minha cabeça, assim, do que tava acontecendo, né? Aí eu falei, eu tô perdendo a minha salvação de novo por uma besteira. Uhum. Por um negocinho, à toa, entendeu? E aí eu fui pra igreja e teve Santa Ceia. E aí a pregação era sobre isso. Falei, pegou, né? E aí eu conversei com esses amigos, a gente deu a chance do perdão e tal. E aí voltou Passou. ao normal, passou. Você comenta que quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de orar, também dá uma bad, assim, né? É um dia meio ruim pra mim. Eu fico meio capenga, meio xoxa. Aí você fala, tem que voltar. É, É que assim, a fogueira, ela precisa de lenha você tem para que... se manter acesa. Exatamente. Um automóvel precisa de combustível. É igual relacionamento. Né? Se você parar de regar a flor do relacionamento, seu relacionamento vai morrer. Você ficar um dia sem falar com seu namorado. Você tem que Mas continuar. como é que deixa de regar a flor do relacionamento? Explica aí. Você parar de fazer as coisas mínimas, que são as mais Dá importantes. Tipo, atenção. pra mim não vale você vir, toma um presente pra você. Eu não quero seu presente, eu trabalho, eu compro, eu quero, tipo, a pessoa ali junto comigo, conversando. O olhar. É o amor mesmo, entendeu? Então, tipo, se você não regar esses Você não quer mínimos o presente? detalhes...
Eu também. Eu não sou muito de material, não. É que a Pior que linguagem de a minha amor linguagem de dá. amor não é presente. Você não ia aceitar o presente? Fala sério. Depende. Eu sou Mas Depende. não é o principal. Não é o principal. A minha linguagem de amor Até a não forma é essa. de dar o presente, é isso. Acho que tem. Se chegasse, tipo, pra suprir uma ausência e me dar presente, eu mando de volta, não quero. E relacionamento você já teve bastante? Pouco? Não, eu namorei uma vez só. Na igreja? Na igreja, não. Ah. Né, Mari? O coração só tá batendo forte. Segredo, faça muda. Mas você tem aí, a gente já tá chegando no final, mas assim, falando dessa trajetória da sua vida e tal, essa experiência. Mas já no final, irmão? Pois é. Não, mas protesto. Tá tão bom, né? Eu não fiz nem as perguntas que eu queria fazer, velho. Fui convidado ao podcast que nem falo. E você tem um projeto hoje, assim, você diz que o prazer, o que te motiva é muito estar ali com seus amigos e realmente servir a Deus com os seus Sim. dons, né? E assim, você tem um grupo de juvenis, o que você faz com eles lá? Tenho. Então, a gente tem o PG, começou com um ano em missão. Aí as meninas do ano em missão estavam procurando alguém pra assumir e perguntaram pra mim, você assume? Eu falei, Eu lembro que antes de eu me batizar, eu falei pra Deus que eu queria trabalhar pra ele. Tanto que ele me pôs até no colégio, né? Foi, Então- verdade. Ela então- trabalhou comigo. isso aí. Esse não pode fazer propaganda, não. Se fizer, eu cobro, hein? Ah! Desse colégio aí eu cobro. Esse colégio é o melhor. Não, mas não do fala o mundo. nome, hein? Não cobro. Spoiler, é o mesmo da religião. Aí não. Ó, tem um Aí- QR Code aqui, como é que fala? QR Code? QR Code. Eu falo QR Code mesmo, tô no Brasil. Tem uma amiga que fica Instagram, YouTube. Tá em algum lugar aqui que você Telegram. Fala aponta o Telegram, celular e fala já Instagram, você tá aqui no Brasil. Então, é o QR Code, então eu prefiro QR Code. Então, aí Deus me colocou mesmo pra trabalhar no colégio adventista e eu falava que eu queria trabalhar na igreja, porque antes eu só ficava lá no banquinho, de boa. E aí, você quer? Aí eu fiquei, nunca tinha pego cargo na minha vida, nem nada, assim. Eu falei, será? E eu tenho 2 irmãs que estão na adolescência e elas faziam parte desse PG. E a minha mãe, ela tem depressão, então, assim, é picos. Às vezes ela consegue sair, às vezes não. Eu falei, elas dependem de mim agora. Eu tenho que dar influência boa. Quando eu só dei influência ruim, agora eu tenho que mudar. E aí, eu assumi o PG e encontrei o meu propósito com eles, né? Porque eu falava, não tenho propósito. Então, ali é o momento que a gente tá junto ali, é uma troca, tipo, às vezes eles têm vergonha de falar alguma coisa, né? Você trabalha assim, você fala vários assuntos assim pra eles? Tudo, a gente fala sobre amizade, tudo, a gente aborda tudo. A gente começa falando, sei lá, de roupa e termina falando da vida. Não, melhor- tipo assim, um negócio Que dia é o PG? toda sexta-feira. Não, mas não é pra sua idade, Hugo. Não, tem rango Não lá, é pra sua Mas idade. pode, Hugo. eu preciso de convidados. Eu convido as me pessoas pra chama. passar. Me Adoro, chama. pra falar sobre Não, sexualidade. Primeiro É não bom, podia, ótimo. mas aí, ó, me Inteligência chama. emocional. Eles, Não, ela eles quis dizer gostam. em off aqui que não pode eu. Entendeu? É isso. Você é meio polêmico. não pode eu. É que eu sou mais nova. Não, você é bem mais nova que eu. Não pode eu. Não, eu gosto de convidados pra eles não enjoarem só da minha cara. Tipo, só eu tô lá passando. Tem comida ou não? A gente faz, às vezes, com então. comida. Eu peço pra eles levarem Se a os Mari pratinhos. permitir, eu posso ajudar em Não, alguma coisa. pode. você pode. Se a Mari Ó, permitir. Ó, sabe o que o Hugo ele pode fazer? Pra falar sobre profissão. Ah, não, só Nossa, sirvo é pra isso. ótimo. Não, Hugo, eu tô Só- falando assim, Boa. algo Não sirvo pra- que não lhe sirvo- não sirvo pra- destaca. não sirvo pra falar sobre amor e trabalho com o próximo, não? Não, tô brincando, serve assim. Sim. Irmão, isso é Serviços muito chato. sociais, é. nota 1000. Isso é muito Então, chato. Eles precisam bastante de, assim, orientação, conselho. Essa idade é tudo muito. Tudo muito. Quantos anos? Eles têm 13, 14, 12, tá assim nessa faixa. Boa. Beijo E- pra eles. Beijo pro meu São PG, quantos? um sub. Às vezes vão 5, às vezes vão todos. É porque depende dos papais, das mamães. E o clube você tá hoje firme? O clube eu tô. Boa. Consegui me batizar com o meu uniforme, que era meu sonho. Não é fácil porque é professora, trabalha Não é todo fácil, dia. Quantos Não são- alunos? 70 aí? 77 alunos. 77 6 alunos turmas. do projeto bilíngue. Ela dá aula, gente, todos os dias em Todo inglês. Com o dinheiro que ela ganha, amigo, dava pra 800 alunos. Ah, Fácil. Não é tudo isso. Mas Pronto. eu tô no clube, só que assim, eu não tô mais como conselheira principal, porque, é muita coisa que a gente tem que fazer. E domingo é o dia de eu fazer tudo, né? Mas eu vou nas reuniões todo domingo e tal. Vou no Campuri. Vai no Campuri agora? Pretende mudar de profissão?
Olha, O pessoal perguntou aqui. Não tem quem fez a pergunta aí, não? Tem, vamos Fala o falar nome das pessoas, né? a galera dando aquela moral. Aqui. deixa eu ver se A chegou Eu mais pra mim. Malu. Eu Malu. Ah, é a Malu, 01. ela é minha desbravadora. Eu.malu 01. O que ela perguntou? Tem planos de mudar sua profissão no futuro? Então, eu Você tem plano de mudar ou não? tinha feito... Eu vou falar sobre isso. Eu comecei a fazer marketing quando eu não estava trabalhando na escola. Eu trabalhei durante a pandemia no consultório médico. O meu chefinho, eu amo ele é muito legal. Trabalhei lá durante 1 ano e lá eu comecei a fazer marketing online, porque eu gosto de rede social e tal. Aí acabei que me ferrando financeiramente, falei, cortei e tal. Eu gosto muito de dar aula, mas eu queria um dia, sei lá, trabalhar numa multinacional, uma empresa. Mas assim, eu tenho muito carinho pelas minhas aulas. Se eu conseguisse fazer os dois, eu faria os dois. E não dá? Só se for home office, né? Se eu Nossa, conseguir. muito difícil. É Porque muito você trabalha o dia Tem todo. planejamento. Eu trabalho tem planejamento, tem Trabalho o que dia fazer. todo. Eles são pequenininhos, aí tem que fazer os EVAs, as coisas, é complicado. Materiais concretos. É meio difícil. Mas eu não sei, eu não sei mesmo essa pergunta. Tenho vontade, só que eu sou muito apegada a eles, assim, entendeu? Ao lecionar, assim. Nossa, foi realmente com emoção essa entrevista. Essa foi. Mas já acabou? Não, a gente vai ter um pouco mais de emoção. Olha só, hein? nós vamos para as perguntas impactantes que você vai responder com uma só palavra. Tá, Tá bom? Ai, meu Deus. Então vamos lá. Respira fundo. Medo de falar Um coisas. sonho. Viajar internacionalmente. Se planejando. Tô me planejando. Vou conseguir. Um medo. Escuro. Eu não tenho, mas veio isso na minha cabeça. Não tem. É que você não falou que eu ia falar o que eu tô pensando. Não, mas fala um medo real, assim, que O tipo... medo. Você Perder minha família, alguém da minha família. Uma alegria. Tá na igreja. Um propósito. Veio salvar do pecado e guiar do serviço. Cadê? É. O propósito é caminhar junto com os meus amigos pro céu. E uma motivação de tudo que você faz hoje e que te move, assim. Minha mãe. A minha Ela mãe. te dá forças pra É. você batalhar. É dela que eu tiro a minha força, assim. Como é o nome da sua mãe? Rita de Cássia. Boa. Mamãezinha, te Beijo pra Rita. amo. Beijo, mami. Um conselho. Escuta os seus pais. Principalmente quando eles falam que o cara que você tá não é legal. Nossa, essa foi forte. Essa foi Agora você vai se consagrar. Fala assim, principalmente quando eles falam que a menina que você tá não é legal. Vai. E que a menina que você tá não é legal. Escutem seus Boa, pais. garoto. Ah, sim. Escutem Aí os conselhos sim, hein? dos pais. Eles sempre sabem. Ótimo. E assim, pra terminar, Isa, a gente pensa assim, dos ouvintes seguir em frente aí em suas escolhas, conquistas para atingir os seus objetivos. O que você tem a dizer para as pessoas aí? Para mudanças. Olha, mudanças são muito necessárias, né? Pra não ter medo de acontecer essas mudanças. Não pode ficar muito apegado numa coisa. Você tem que meter a cara, tem que ir, tem que fazer. E sempre colocando na balança, né? Pra ver se é o certo ou se é o errado. Tendo um propósito, assim, Sim, né? tendo um propósito. Sinais você vai ter. Uhum. Sempre tem sinais. Isso é bom. Sempre Deus vai te mostrar se é isso mesmo. Às vezes a gente se faz de cega, né? E não vai naquilo. Mas sempre tem os sinais. E não ter medo de mudar, né? Tem que... Eu comprei uma caneca que eu tava tentando decidir uma coisa na minha vida. E eu, será que eu faço? Será que eu vou andando na Lapa? Ali eu olhei pro lado. Aí tinha uma caneca assim, if you never go, you'll never know. Né? Se você nunca for, você nunca vai saber. Então, tipo assim, não tem que ter medo. Eu sou super adaptável a Go. qualquer situação, então go, faça, mude. Muito bom. Boa. Chegou o fim mesmo? Não quer continuar mais um pouquinho? Chegou! Mas vamos dar o spoiler. Não, mas umas 3 horas aí. Tem mais pergunta? Tem nada. Umas Não, 3 já, horas. já respondemos todas. Até tem, mas... Assim, tem assim, focado assim, traição,
Se você descobrisse se você fosse traída. Não, a audiência desse programa é o que sustenta esse programa. Não, Temos mas que dar a assim, moral pra audiência. Perguntaram se eu tô solteira. Até Não, mandou é mais essa ainda. tá solteiro ou não? Tá solteira? Estou solteira. É. Mas, deixa eu A ver. porta não está. mas eu não estou disponível. Exatamente. Entenderam, gente? Eu acho que isso é hipocrisia. Falaram assim, se você pretende ter filhos. Filhos? É. Nossa, isso é complicado. Não sei. Só se fosse na segurança de um casamento, mas, porém, tá muito difícil criar alguém hoje em dia e dar educação. Essa geração tá meio complicada. A gente que é professora, a gente vê Dá o celular, pô. os valores. Dá o celular pra criança calar a O boca. que ué. não fazer? Então, tipo, os valores Deu um estão celular. meio invertidos, assim. Então, eu fico pensando nessa parte de como é difícil, né? E muito medo de cagar na cabeça da criança. Então, não sei se eu quero Gostei ou do não, termo. entendeu? Minha cara dura, né? Então, mas é isso aí. Mas vamos dar o spoiler da Eu nem lembro quem é, irmão. Quem é a Ah. próxima convidada aí? GG Falcão, Ai, gente. te amo. Na próxima semana, o episódio vai ser com uma estudante de psicologia. Ela é atendente terapêutica. Nós vamos falar ali um pouquinho sobre a área de inclusão. Então, você que tem alguém na família, compartilhe. Nós vamos falar de limites. Esse é um tema muito bom, que os pais gostam de ouvir. Então, a gente vai falar sobre limites, emoções, inteligência emocional. E a gente vai conhecer um pouquinho da vida da Giovana. Então, vai ser Gigi muito é bom. muito legal. Ela é minha nota parceira, 10, gente. Somos bem Então, não parecidas. não percam. Tô muito triste. Eu também queria falar mais. Eu acho um absurdo acabar o podcast Eu falei agora. pra Mari que tinha que ter um Então a gente podcast de troca a 10 produção horas. ali que acabou o horário. E aí a gente já continua aqui mais 2h30. Mas É isso. hora de dar tchau. Obrigado, Isa. Obrigada Show a de vocês bola. pelo convite, Parabéns aí adorei. pela história de vida. Isso não é nada, né, Mari? Não, vamos- dá pra fazer um Falaram livro, de, uma série. falaram de traição, eu sou tão zen que o último vídeo que viralizou, eu fiz um slide quando eu descobri que tava Eu não sendo entendi. traída. Eu quero que você. A gente vai botar na tela aí o Eu slide. fiz um slide. Mas eu não entendi. Slide. Não, tipo, sim. eu descobri as coisas e aí fiz um PowerPoint. Não, sim. E apresentei. Mostrou Ela pra todo descobriu. mundo. Não, pra ele, pra pessoa. Ah, tá. Apresentei. Mas o legal é postar na rede. Não, ela Então, postou depois. Eu né? postei porque meu computador voltou a funcionar e não ligava mais. Aí eu falei, nossa, o que é isso? Essa pasta aqui tava lá, exposed. Aí eu abri e falei, nossa, não acredito, que engraçado. Porque hoje eu não teria paciência de fazer isso, né? Hoje eu ia falar assim, ai, tchau. Mas você foi investigar e tudo? E pegou Foi? os negócios? E Não, fez, eu né? descobri de um jeito muito legal. A ex-namorada dele era minha amiga e me lembrou da senha de quando eles namoravam. Aí Ai, eu meu descobri. Deus. Gente, é tipo Ah. novela. Não, Aí eu Isso é peguei muito print, legal, então. cara. É. Quem é? Vou dar os parabéns pra esse rapaz. Não, daí deixa em off. É, eu nem sei quem é. Ô, mas- irmão, parabéns, hein, velho? Que merda que você fez, hein, mano? Show de bola. Não, mas aí foi isso. Aí é que eu não sei. Eu agi dessa forma. Hoje em dia, acho que eu só ia dar tchau mesmo. Ai, tá bom. Tchau. Mas na época eu fiz um slide, sentei, apresentei, conversei e tal. Pra finalizar, sério, vou te perguntar. Arthur Aguiar e Maíra Cardi, você sabe dessa história? Sei. Ela As expôs, 16 falou traições. 16 traições que descobriu, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. Eu não sei se ela descobriu as 16 de uma vez, se ela foi descobrindo após, né, ter... Aham. Geralmente vem tudo de uma vez. Enfim. Só que ela detonou o Ela rapaz. acabou com a vida dele, Acabou né? com o E depois rapaz. ela voltou com ele. E aí? Eu fazia a mesma coisa, não julgo ela. A meu namoro era montanha-russa. Tanto que umas coisas foram traições, outras foram que eu tava solteiro, sabe? Então foi meio bagunçado. E eu também terminava, metia o pau, e depois ela, no amor, entendeu? Por isso que a gente não pode opinar sobre o relacionamento dos outros. né? Exatamente. É. Hoje em dia, tipo, minhas amigas vêm pedir conselho, a primeira coisa que eu falo, termina. Termina que eu opino. Porque ou eu falo, ai, é difícil, né? Não sei o quê. Porque não dá pra falar. Porque aí depois volta e você fica com raiva do cara, entendeu? Uhum. E da amiga também. E Perdi muitos amigos, inclusive. E a pessoa narcisista? Quem? O cara que é narcisista, por exemplo. Meu, aí complicado, né? Você Porque ele acha- só pensa nele, né? Só gosta dele. E você acha Tudo que... é voltado a ele. Mas ele era assim? Mas você acha que ele convence a mulher? Eu tô falando no geral, não exatamente do seu.
Porque assim, as pessoas Convence. as mulheres já, não sai. Porque assim, tem coisa que é óbvia. Não, você O viu cara no fala, BBB... mano, por que você não parou? Você viu no BBB que ele fazia isso, né? Os argumentos do cara, muito bom. Ele lembrava de tudo. Aí eu falei, ele conseguiu manipular o Brasil inteiro. Quem é a esposa dele na fila do pão? Tipo assim, é Real. claro que ele ia fazer isso, entendeu? Mas assim, eu acho que não cabe a mim falar nada. Eles estão felizes, eles ficam felizes lá. Só que da próxima vez que ele fizer, se ela quiser voltar com ele, não fala, né? Porque, coitado, Que ele... é fácil esculhambar o cara. mas assim, ele sofreu Ou o cara bastante, esculhambar a né? mulher também. Diz que ele mudou, né? Eu só acredito vendo que é muito difícil uma pessoa mudar. É só com Deus mesmo, pra mim. Se for essas mudanças, eu mudei, por favor, me aceita de volta. Não. Agora, se é uma mudança, assim, de Deus Nítida, mesmo, né? Claro. Mas é isso. Bom, é isso. Pedir pra galera seguir nas redes sociais, né? Produção, lembra pra gente o Instagram de novo, produção? É Com Emoção Pod, é isso? Exato. Com Emoção Pod no Instagram. Também segue a gente, se inscreva lá no YouTube, melhor dizendo. Precisamos de 100 inscritos nesse primeiro momento, que a Isa aqui vai ajudar a gente a conseguir, né, Isa? Tomara, cara. Vamos lá, pra gente poder trocar o nomezinho. Vamos lá, amigo. Comente aí se e você na- gostou e do na bate-papo. E na próxima entrevista tem uma boa notícia que eu não estarei aqui, né? Estará aqui a Karen. Talvez sim, talvez não. Vai estar a Karen aqui que vai fazer as perguntas pra G. Como é que é o nome? A GG. GG Falcão. GG Falcão. Gil. Forte abraço a todos. Valeu, Mari. Valeu, Isa. Valeu. Beijo. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.